Então, mais uma vez, boa noite. Não sei se alguém já tinha visto, né? Eu mandei no grupo da igreja esse videozinho. É um vídeo para poder compartilhar também, quem quiser motivar outras pessoas, né, a estarem assistindo, participando da série aqui com a gente, ou até assistindo depois. A partir desse culto de hoje, a pregação, os cultos, a gente está fazendo um teste, né? Então os cultos não vão estar sendo transmitidos ao vivo, somente vai ser gravado, e aí então vai estar sendo disponibilizado sempre sexta-feira, a princípio de manhã, né? Então acredito que às 6 horas já vai estar disponível, e a gente pode sempre lembrar de compartilhar o link, né? Vai estar só no YouTube dessa vez, com os amigos, se você quiser, se assim você desejar. Nós vamos então hoje falar sobre o desafio de que a ansiedade, né, diante desse de hoje em diante nunca mais, de como sonhar com a ansiedade nunca mais, né? E se nós vamos olhar um pouquinho sobre uma pergunta, né, que é qual é o grande mal do século? Durante muito tempo se ouviu falar que o grande mal do século era a depressão, né? Se tu falasse disso, qual é o mal do século? Ainda que talvez era o século passado, né, se a gente fosse lembrar, mas quando a gente vai olhar, na verdade, as estatísticas nos dias de hoje, pesquisas, vão mostrar que mudou. Ainda que haja similaridades entre depressão, né, e talvez e ansiedade, mas as duas não são as mesmas coisas, né? Uma pessoa depressiva necessariamente pode ser ansiosa, mas não quer dizer que uma pessoa ansiosa ela é depressiva o tempo todo, ou pode ter alguns sintomas, né? E você vai ver, por exemplo, o seguinte: a Organização Mundial da Saúde, ela diz que em torno de 1,4 bilhões de pessoas, cedo ou tarde, vão desenvolver o último estágio da ansiedade. Então, ou seja, em algum momento, 1,4 bilhões, isso vai dar em torno de 20% da população mundial, vai desenvolver o mais alto nível de ansiedade. Então, são as estimativas, de acordo com o que eles veem, né, acontecendo no mundo, que cerca de 20% da população do planeta vai ser extremamente ansiosa. Um outro índice diz que 19 milhões de brasileiros, antes da pandemia, eles conviviam normalmente com a ansiedade e depressão. Então, do nosso país, até eu não lembrei de olhar quantos milhões são no nosso país, mas é bem superior, mas 19 milhões de brasileiros foram diagnosticados antes da pandemia, em torno disso, com ansiedade e depressão. O outro índice fala que a ansiedade provavelmente vai atingir mais de 80% dos indivíduos de todas as idades, todas as classes, etc., alunos, professores, intelectuais, iletrados, médicos, pacientes, que a estimativa que se tem é que vai atingir em torno de 80% das pessoas, independente do tipo de pessoa. Então, se você pensa, né, que a ansiedade é coisa para pessoas fracas, para pobres, sei lá, seja lá o que for, não, a OMS também vai dizer que a estimativa é que 80% das pessoas, indiferente do tipo, elas vão também se tornar ansiosas. E ainda, um outro índice bem interessante, que é o pós-pandemia, ou durante pandemia, né, se a gente considerar que a gente está na pandemia ainda, as estatísticas mostram que em torno de 25%, aumentou em torno de 25% os casos, né, de ansiedade e depressão. Então, ou seja, se eram em torno de 19 milhões, tu tem que pegar e aumentar isso. Esse é um índice antes da pandemia, 19 milhões. Com a pandemia, isso foi para 25% acima. E, provavelmente, você pode até já começar a se identificar. A questão é, por que nós somos, né, seres humanos tão ansiosos? O que faz com que talvez uma pandemia torne a gente tão ansioso? Entre em depressão, de repente. Por que acontece isso? E é claro que, num primeiro momento, a gente vai entender que, independente das situações que o mundo viveu, das épocas, a ansiedade parece que faz parte da nossa vida. Parece que é algo quase que, entre aspas, natural. Então, se a gente vai olhar na história do mundo, na Bíblia, em tantos outros contextos, a gente vai ver que as pessoas sempre tiveram ansiedade. Mas os índices, com certeza, demonstram que, mais do que nunca, nós somos pessoas cada vez mais ansiosas. Tanto pelo fato claro, a gente hoje tem o diagnóstico, que talvez que antigamente não se dava, mas esses próprios índices são crescentes. Isso quer dizer que quando se começou a se diagnosticar a ansiedade como uma doença, era coisa menor,
e cada vez foi aumentando e aumentando mais. Então, as pessoas estão ficando mais ansiosas. E por que a gente se torna? Bom, uma das pessoas que é um escritor bem famoso, que fala sobre isso, e ele diz a respeito disso, que um dos motivos, o Augusto Cury, é o ritmo da construção de pensamentos. Eu não sei se tu já ouviu falar dessa teoria dele, né? Ele diz que um dos motivos da nossa ansiedade tem a ver com o excesso de informações que estão ao nosso alcance. Ou seja, conforme as informações foram chegando cada vez mais rápido e a gente está saturado de informação, mais ansioso a gente vai se tornando. E eu não discordo dele porque, por exemplo, isso também vem do livro dele, algumas estatísticas. Ali ele dizia que, bom, o ano do livro já é um livro um pouco mais antigo, então pode estar um pouco desatualizado para cima. Ele diz que até o final do ano, que eu não lembro qual é o ano do livro, eu esqueci de anotar, estarão disponíveis 3 bilhões de páginas de websites na internet. 3 bilhões de páginas para te acessar. Ele também botou nas estatísticas que, naquele período do livro, existiam no Brasil mais de 100 emissoras de televisão no ar, e aí, entre isso, também mais de emissoras de diversas línguas, com especialidades diferentes. E ainda, há 100 anos, existiam cerca de 200 revistas científicas no mundo. E agora são mais de 100 mil revistas no mundo inteiro. Se a gente for pensar sobre realmente o que o Augusto Cury diz, é totalmente verdade a quantidade de informações que a gente tem acesso. E quando eu estava preparando essa mensagem, olhando também para isso que o Augusto Cury diz, eu me identifico completamente o quanto que, muitas vezes, eu me cobro pela quantidade de coisas que eu gostaria de ler, de estudar, de coisas que eu preciso resolver, porque a demanda chega muito mais rápido, as informações não é somente isso. Com o WhatsApp, acabou essa história de trabalhar, entre aspas, né, a não ser que tu faça isso por você mesmo, mas acabou essa história de trabalhar, sei lá quantas horas você trabalha normalmente, 8 horas, 16 horas, seja lá quantas horas é o teu costume, mas acabou esse costume de horário fixo para a maioria das pessoas. Por quê? Tu manda mensagem meia-noite para a pessoa, tu vai arriscar. Pode ser que a pessoa esteja dormindo, pode ser que ela não vai responder, mas muitas vezes, meia-noite tem pessoa te respondendo. As informações vão chegando, os problemas vão chegando e assim por diante. Quando tu começa a pegar o teu celular, simplesmente tu olha o Google ali, alguns celulares têm o Google do lado que já começa a aparecer as notícias. Se tu quiser, tu vai ficar ali, ó, e vai, e nunca vai parar. Quantas vezes eu já parei no meu computador que eu às vezes abri uma página para ir fazer uma pesquisa, a primeira matéria, porque o Google é inteligente, ele sabe aquilo que eu gosto de ler, já aparece algo interessante. E aí, de repente, eu vou lá, abro a aba e deixo salva. Aí, daqui a pouco, eu começo a dar mais uma espiadinha nas notícias para ver mais uma coisa, e vai. Aí, de repente, eu entro no YouTube, e aí eu começo a dar uma corrida e vou salvando, vou abrindo. Para quem já viu o meu computador, agora eu mudei um pouco, eu consigo esquecer um pouco essas coisas, mas quem já viu o meu Google Chrome um tempo atrás era assim, era tudo tomado de abas. Justamente porque eu via, eu preciso ver isso, eu preciso assistir, eu preciso ler. E eu ia salvando, e olha, quase todo final de ano, quando de repente eu ia tirar um tempo para organizar a minha vida, e em alguns momentos do ano organizar os meus favoritos do Chrome, daquilo que era importante, muitas coisas eu tinha que olhar e dizer, apaga, que eu não tenho tempo suficiente. E muitas vezes eu ficava com aquela coisa, mas eu gostaria de ter lido isso. Não, vou deixar mais um pouquinho salvo. Então, a nossa demanda é grande, é enorme. E o pior de tudo é que a gente pode até achar que a gente tem controle sobre as informações, aquilo que chega ao nosso alcance, e a gente diz, não, eu só leio, eu só busco aquilo que eu quero. Não sei se você até já ouviu falar, existe um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Alguma vez você já deve ter ouvido falar. E ele tem uma tese que ele diz que o ser humano é condenado a ser livre. A tese desse filósofo é que todo ser humano, dentro de si, tem um sentimento, um desejo que já nasce intrínseco dentro de nós, né? Esse desejo normalmente de que a gente quer ser livre.
É como se Deus criasse a gente para buscar a liberdade. Ou Deus não, porque no caso de Jean-Paul Sartre ele nem era cristão. Ou seja, nós naturalmente nascemos do acaso com esse desejo pela liberdade. Só que o problema é, num momento a gente até pode pensar que isso é natural, né? Porque olha o que o ser humano é. Olha para uma criança. Conforme a criança vai se desenvolvendo, com poucos meses ela já quer sair do colo do pai e da mãe, ela já quer sair engatinhando, e assim vai. Quanto mais velho, o adolescente ele vai querendo a sua liberdade, ele vai buscando a sua liberdade, e o pai pode tentar de tudo que é jeito cercar ele, proteger, dizer, fica perto de mim, me ouve. E o ser humano parece que naturalmente tem esse ímpeto de dizer, eu quero mandar a minha vida. Ninguém pode mandar, eu sou dono de mim. E quando a gente olha até mesmo para as grandes ditaduras do mundo, tanto as ditaduras atuais quanto ditaduras passadas, por pior que seja o ditador, o tirano que consegue controlar, a gente vê que o ser humano dá um jeitinho de se libertar. Se a gente vai olhar lá para trás, talvez na época de Hitler, que foi uma ditadura na Alemanha, houve-se dentro da Alemanha movimentos tentando acabar com aquela ditadura, com tudo aquilo que estava acontecendo. E assim vai toda ditadura, por pior que seja, ou por mais estratégica que seja, ainda assim o ser humano parece que tem esse ímpeto de dizer, eu não devo me submeter a pessoas simplesmente sem eu querer. Eu tenho que partir de mim. Então, quando a gente olha para a frase do Jean-Paul Sartre, que diz que nós estamos condicionados a ser livres, e olhamos a realidade, a gente até pode pensar, eu tenho controle, eu tenho liberdade de escolher o que entra na minha mente, o que não entra, o que vai me deixar preocupado, o que não vai. O problema é que, se nós vamos olhar para a palavra de Deus, se nós vamos olhar para a realidade do dia a dia, nós vamos perceber que não é bem assim. Quantas vezes você gostaria, né, de dizer, eu vou parar de pensar em determinada coisa, e não adianta, tu não consegue ser livre daquele pensamento. Quantas vezes a gente diz, eu quero não me preocupar, eu quero dormir essa noite, e tu não consegue. Tu diz, não, vamos esquecer, vamos parar de falar disso para eu esquecer. E aí tu tenta olhar outra coisa, ver televisão, olhar celular, e daqui a pouco, do nada, volta aquele pensamento de novo. Se nós fôssemos realmente livres, e soubéssemos o que a gente faz, seria muito mais fácil de controlar os pensamentos. Controlar aquilo que a gente até mesmo tem vontade de ler, de enxergar e assim por diante. Não é à toa que o próprio Jesus, lá no momento da cruz, ele ora para o Pai, lá em Lucas 23, 34, dizendo, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Se a questão é liberdade, é ter controle sobre a nossa vida, a gente começa a entender que Deus vai dizer que a ansiedade já começa no fato de que a gente não tem controle real sobre o nosso corpo. Jesus diz, Pai, não é para fazer uma frase bonita, ele está dizendo, Deus, eles realmente não têm controle sobre eles. Aquilo que está neles, aquilo que o pecado fez com eles, tirou o controle. Tirou o controle da ansiedade, das preocupações que eles não deveriam ter. Quando a gente vai olhar o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele vai dizer, o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu faço não é o que eu quero fazer. E aí a gente se encontra dentro dessa situação que por que a gente é tão ansioso? O fato é que, ainda que a gente diga tantas e tantas vezes, de hoje em diante, ansiedade nunca mais, e a gente realmente tenha a intenção de fazer isso, a gente não tem o controle de verdade, a gente não foi criado para ter total liberdade, e a gente não consegue ter a liberdade de viver sozinhos sem se preocupar. E aí, se por um lado o pecado destruiu, né, essa nossa liberdade e acaba causando ansiedade, por outro lado a gente vai encontrar, por exemplo, Jesus dizendo em Mateus 6, 25 a 34, que vai ser projetado, mas se você tem a Bíblia e quiser acompanhar, Mateus 6, 25 a 34, onde Jesus ele nos diz o seguinte, em contrapartida ao que o pecado fez, e que a gente pode achar aceita, que de hoje em diante tu vai ser eternamente ansioso, Jesus ele vem e continua dizendo o seguinte, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos,
quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como tecem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, quando nós vamos falar de ansiedade, eu creio que já começa o assunto também com o fato de a gente se perguntar se essa mensagem serve para a gente. Porque se a gente olha para as estatísticas e vai falar sobre, só é ansioso aquele que é diagnosticado com uma doença, ansiedade, e de repente até usa medicamento para tratar a ansiedade, ou aquele que é extremamente ansioso, a gente pode ouvir essa pregação e achar, isso não serve para mim. Isso serve para o meu marido, serve para a minha esposa, para o meu namorado, namorada, amigo, tio, filho, etc., mas não serve para mim. E por isso o desafio que eu até botei com uma ilustraçãozinha, é o desafio hoje, em primeiro lugar, enquanto tu ouvir, pare, como se fosse, vai botar aí, pare, observe e enxergue. Esse tempo de ouvir Deus não é você ouvir para olhar para outro, mas é como um semáforo que diz, olha, pare agora, que é início de ano, olha para dentro de ti e analisa, a partir daquilo que eu vou falar aqui, ou melhor, aquilo que Jesus está falando aqui nesse texto, e enxergue o grau que isso acontece na tua vida. Porque a questão não é se você é ou não ansioso a partir de um diagnóstico, mas sim o quanto você é dominado pela ansiedade e em qual grau. Porque no fundo, todos nós seres humanos somos em algum grau ansiosos. Porque ansiedade tem a ver com a palavra preocupação, se preocupar. Então, preocupar vem de pré-ocupar, é de fazer algo, né, de tu estar fazendo algo antes do momento. Seja fazer fisicamente com o teu tempo, com o teu corpo, seja com a mente, porque geralmente a ansiedade acontece, na maioria das vezes, quando a gente não tem o que fazer de verdade. Ainda que muitas vezes se reflete no fazer e não resulta em nada. Muitas vezes você pega o telefone, liga para um e fica se mexendo e vai andando e vai lá e tal, e não vai adiantar de nada fazer isso. Gastar o teu tempo fazendo. Da mesma forma, não vai adiantar de nada você ficar pensando em algo. Então não interessa. Às vezes, simplesmente você às vezes ficar, volta e meia, retomando algum assunto, ainda que isso não gere em você dores físicas, a ponto de você precisar buscar um médico, ainda que talvez você não seja alguém que psicossomaticamente, né, isso se reflete, né, como uma doença, todos nós, de alguma maneira, talvez nos preocupamos, mesmo que minimamente. O que vai ser agora com a variante Ômicron? O que vai ser do ano de 2022? E talvez você não está dormindo mal, etc., mas de alguma forma, a maioria de nós, eu diria hoje, eu tenho certeza, que está olhando para as notícias se perguntando, e aí? Será que vão fazer um lockdown daqui a pouco, de novo? E aí, como é que vai ser o ano eleitoral? Será que vai ter briga? Será que eu vou perder a amizade com alguém? Quem que vai ganhar? Quem que vão ser os candidatos? E isso é coisa lá da frente, lá de outubro. E muitos de nós já estamos conversando sobre isso e preocupados com uma coisa que a gente não tem o mínimo controle.
E não quer dizer que você está perdendo a noite de sono, mas você está preocupado, está ansioso com uma coisa que não adianta você se preocupar antes do tempo. Então, por isso que eu digo, olha, você pode ouvir essa mensagem achando que não tem a ver com você, porque você não foi diagnosticado com ansiedade, não tem sintomas graves, não está naqueles índices, né, de pessoas que vão chegar a não sei quantos por cento, não lembro se é 80%, etc., né, de pessoas com ansiedade. Você nem vai chegar nesses índices, e você diz, isso não é para mim. E é para você que Jesus está dizendo. E eu começo, então, de verdade, te perguntando o que te preocupa no dia de hoje, nessa semana. Com o que tu está preocupado? O que te preocupa nesse início de ano? Eu citei alguns exemplos, mas pode ser outras coisas. Pode ser a tua família, pode ser alguma situação de saúde. O que te preocupa ao longo para esse mês de janeiro, para esse mês de dezembro? Com o que você está se preocupando? E Jesus, ele vai dizer o seguinte: ainda que, independente de qual seja o teu motivo de preocupação, qualquer tipo de preocupação vai se encaixar em duas coisas, em duas características. Em primeiro lugar, ele vai dizer que tem a ver com a vida e, em segundo lugar, com o corpo. Tudo que nós vivemos de preocupação tem relação com a vida e o corpo. Olha o que Jesus diz aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E se você for olhar nesse capítulo inteiro, Jesus não vai além disso, ele vai dizendo, olha, ele resume, ele poderia dizer, não se preocupem com um monte de outras coisas, mas ele vem e diz, aquilo que realmente acontece, que é o cerne das preocupações humanas, está aqui. O que está por trás de cada preocupação lá no fundo do teu coração é que tu está preocupado em algum grau, em primeiro lugar, com a tua vida. E por que a gente se preocupa demais com a nossa vida? Porque nós temos medo de perder os prazeres desse mundo. No fundo, é isso que está por trás de tudo o que tem relação com a vida, que nos preocupa. Por quê? Por que a gente talvez se preocupa em morrer? Por que a gente se preocupa, né, de repente, com questões relacionadas a doenças? Por que a gente se preocupa com a pandemia? Porque a gente sabe que, no fundo, quando algumas coisas vão afetar a nossa vida, a sobrevivência nossa, qual é a preocupação, né? Abre ou fecha o comércio? A gente está preocupado, no fundo, de perder os bens que a gente tem, de perder a estabilidade de vida que a gente tem. A gente está preocupado de não poder mais sair para comer um lanche toda semana, de não poder comprar aquela roupa bonita que a gente compra, de se vestir bem, de usar um creme bom, de usar um tênis bonito e assim por diante, de ter uma casa boa, de ter que talvez vender e morar de aluguel. A gente está preocupado com os prazeres da vida. É isso que está por trás do nosso medo enorme de que, e aí, se fechar tudo de novo, lockdown, e eu tiver que perder o emprego por isso? A raiz que está por trás disso que Jesus alerta aqui, não se preocupem com a vida, é porque ele está dizendo, olha, vocês estão preocupados demais com os prazeres desse mundo. Se vocês não tivessem em busca só de prazer, vocês não se preocupariam. Se daqui a amanhã não quer dizer que você não deva se cuidar, é diferente. Mas vocês não estariam preocupados que, ainda que tu tome todas as doses de vacina, descubram medicamentos e não resolva, e de repente você está ali despreocupado, atravessando a rua e você é atropelado, você não estaria preocupado se você vai morrer daqui a amanhã. Mas você tem medo de que, de repente, o dinheiro que você poupou para fazer uma viagem nas férias, finalmente você estava chegando perto e de repente você não vai conseguir. E aí você se isola, começa a se proteger demais com medo de perder a vida, de perder os prazeres. Mas olha o que Paulo diz lá no Novo Testamento, ele diz, viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Então, ele não tem preocupação com a vida dele, ele não está preocupado com a vida, porque a vida dele não se resume aos prazeres desse mundo. Ele diz, eu aprendi o segredo de estar contente, porque eu já passei por dificuldades e tive bem, e em todos os momentos eu estava feliz.
Ele poderia dizer, eu passei por uma pandemia, perdi o emprego, se fosse parafrasear, eu tive as piores dificuldades e ainda assim eu estava contente. Por quê? Por causa de Cristo. E em segundo lugar, Jesus então vem e nos mostra que a outra preocupação que tem a ver com o corpo, o motivo pelo qual a gente se preocupa tanto, é que a gente é bombardeado e ensinado a ter muito mais do que a gente necessita. Afinal de contas, o que o corpo é, se não tudo aquilo que tem a ver com os nossos, esqueci a palavra agora, fugiu, desculpa, os olfatos, etc. Sentidos, deu um branco. Com todos os sentidos. E quando a gente fala de corpo, tem uma frase de um padre católico, José Coblin, que ele diz o seguinte, nessa questão de a gente ser incentivado a ter mais do que o necessário. A civilização ocidental atual parece uma máquina de despertar e satisfazer desejos. Sempre tem algo novo, moda nova, aparelhos novos, soluções novas para as nossas carências emocionais e até espirituais. E sentimos que temos que possuir ou experimentar essas novidades. Não percebemos que, como o autor de Eclesiastes declarou, estamos correndo atrás do vento. É isso que a gente olha para o mundo, e quando a gente vê o excesso de informações, a gente acha que tem controle, mas se você minimamente já ouviu, leu alguma coisa, você sabe o quanto que algumas pessoas estudam para nos fazer ter necessidade de coisas, para nos fazer sentir que a gente precisa ter mais do que um tênis, 2 tênis, de estar bonito, porque senão você não vai ser amado por ninguém, de ter um computador bom e assim por diante. Assim como tinha uma propaganda bem velha, daí eu revelo que eu estou ficando velho, de um carro que você via o carro passando e dizia, quem tem está feliz. Não lembro qual era o carro, era uma caminhonete, se eu não me engano, quem tem está feliz. E é o tempo todo isso na televisão. As propagandas, eles se utilizam de mecanismos psicológicos para tentar gerar gatilhos na gente, que a gente nem percebe lá no subconsciente para gerar uma necessidade. E aí a gente está lá no celular e daqui a pouco você nem percebe e está tendo desejo de comprar uma coisa. Que você sabe que até você quer aquilo. Não sei se você já passou pela experiência de estar falando dentro de casa, comentando, vamos comprar uma cama. E daí você abre o Instagram no outro dia, está lá, um monte de propaganda de câmera. Então, se você tinha dúvidas, a gente já fez o teste mais de uma vez em casa, por querer, com certeza eles ouvem as nossas conversas. Se você não sabia disso, fique sabendo. O teu celular, mesmo que está desligado, ele está te ouvindo. As pessoas estão mapeando quem tu é. E se você for olhar, tem um documentário que você olhe com um olhar crítico. Mas no Netflix tem um documentário sobre as redes sociais. Eu não lembro se é bem esse nome, mas ele mostra justamente o quanto que as redes sociais conhecem a gente melhor do que psicólogos. Eles definem, eles conseguem traçar um perfil da nossa personalidade melhor que muito psicólogo. Ou seja, sorria, né? Você está sendo manipulado. É isso que a gente deveria ter uma plaquinha lá quando a gente abre a televisão, liga a televisão, pega o celular. Nós estamos sendo manipulados. As pessoas fazem a gente desejar muito mais do que a gente tem. Elas fazem a gente consumir, e não se engane que não quero ser teoria da conspiração. Pode ter algumas coisas de sinais do apocalipse ou não tão claros, mas não se engane que há pessoas por trás se utilizando da pandemia para ganhar muito dinheiro. Que há pessoas que se utilizam do poder do medo, das notícias, para poder ganhar dinheiro. Então não ache que tudo na TV e na internet é tudo gente boazinha, se preocupando só com a tua vida. No meio de pessoas que estão preocupadas, tem gente te manipulando e que está ganhando muito dinheiro. E que enquanto, de repente, a gente fez algumas coisas por medo, pessoas ganharam dinheiro e não estavam nem aí para a gente. Não estou querendo ir para nenhuma linha política, ok? Eu só estou dizendo, não sejamos inocentes que a gente é manipulado. E por isso eu pergunto para você, em relação ao corpo, você está satisfeito com tudo que você tem? Você começa o ano de 2022 satisfeito com o teu corpo, com a tua saúde,
ainda que saúde a gente geralmente vai dizer que tem que melhorar, né? Talvez eu não deveria entrar totalmente aqui, até porque a Suzana vai querer bater em mim se eu disser que a gente não tem que cuidar da saúde. A minha esposa também vai querer bater. Mas você está satisfeito com a sua casa, com o seu carro? Você está satisfeito? Você está satisfeito? Porque Jesus, ele vem e diz em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E quando ele está falando a respeito disso em Mateus 11:28, ele está falando a respeito de preocupações. Porque quando nós vamos falar de ansiedade, nós estamos falando de situações aos quais a gente impõe sobre nós pesos, cargas, que a gente não precisaria. Porque se Jesus está falando, olha, não se preocupem quanto ao que comer e ao que vestir, porque eu vou conceder a vocês aquilo que vocês precisam, ele está dizendo, olha, se vocês estão preocupados com alguma coisa, vocês de alguma forma estão se sobrecarregando com coisas que não precisam, e ele diz, venham diante de mim e coloquem isso. Tirem a carga que não sou eu que coloco, porque eu estou dizendo não se preocupem, tirem a carga que vocês estão colocando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e me deem a carga. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve. Queridos, e sabe o que ainda é pior do que isso? É porque quando nós nos tornamos ansiosos e começamos a fazer e nos preocupar, isso é um sinal de que nós não estamos sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. Começando pelo fato do que o próprio Jesus diz para a gente fazer e a gente não faz, mas até mesmo pelo fato de que, ainda que eu diga, eu creio em Jesus, a preocupação, a ansiedade é um sinal de que eu ainda não creio em Jesus de verdade. Se eu acreditasse em Jesus, se eu tivesse fé verdadeira no poder de Deus, se eu realmente tivesse plena certeza de que eu creio num Deus que tem controle sobre tudo, eu iria conseguir dormir tranquilo. Eu iria conseguir não ser ansioso. Se eu tivesse plena certeza e confiasse na palavra de Deus, eu não teria nenhum motivo para me preocupar com nada. Então, de alguma maneira, eu estou dizendo que eu tenho uma fé pequena, que eu não sou verdadeiramente discípulo de Jesus. Um outro autor cristão, Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: ser de pequena fé significa que somos dominados por nossas circunstâncias, em vez de dominá-las. Preocupação é um indicativo da falta de fé. Preocupação é um indicativo de que a gente não consegue orar o Salmo 23, versículo 1, que diz, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ainda que eu ande pelo vale de sombras e de morte, eu não vou temer nada, nenhum mal. Então, se você ora esse salmo, não como uma tradição, mas se você diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar no ano de 2022, se você, ao longo do ano de 2021, pensou a respeito disso e ainda se preocupou com a pandemia, em algum momento você não confiou que Jesus é o teu pastor. E aí, de novo, 1 Pedro 5,7, um outro apóstolo diz, lancem toda a ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, a fidelidade, a confiança, é uma característica do discípulo de Cristo. A falta de ansiedade, a expressão de confiança, a tranquilidade é uma expressão de quem pertence a Cristo. Por outro lado, nós vamos ver no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, Jesus dizendo, por exemplo, como a gente leu ali no versículo 32, que a ansiedade é uma característica, olha só, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O apóstolo Paulo, em Efésios 2,12, diz, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então ele está de novo dizendo que a ansiedade reflete alguém que não crê em Deus.
Jesus diz, pagãos são quem? Aqueles povos que creem em outros deuses, que botam a sua confiança em outros deuses, é que são ansiosos. E aqui Jesus começa a revelar que, se você anda ansioso e preocupado, você está idolatrando alguma coisa na tua vida. E aquilo que te preocupa é o teu ídolo. E tem relação com a tua vida e com o teu corpo. Se você vive muito preocupado ao sair de casa e de repente voltar e não ter nada na tua casa porque roubaram tudo, e você não consegue sair sem se preocupar, o teu ídolo virou a tua casa, virou os bens que estão sobre o teu domínio. Porque não estão teus bens, é de Deus. E é dele e ele vai cuidar de acordo com a necessidade dele, para a glória e honra dele, para edificar o reino dele. Então, a preocupação revela que você não crê em Deus, mas sim que você tem um outro Deus na tua vida. E quando eu perguntei o que te preocupa hoje, aqui nós temos o indicativo de Jesus dizendo, aqui está o teu ídolo. Aqui tem algo que tomou o lugar de Deus na tua vida, que está muito acima de Deus na tua vida. E por isso que conforme Jesus vai avançando nesse texto, ele chega num ponto ao qual ele vai dizer que, ele vai comparando no versículo 25, dizendo, olha só, quer solucionar esse problema? Primeiro entenda que, se Deus, ele cuida de seres tão inferiores quanto a você, como os pássaros, por exemplo, que não são seres iguais a Deus, com a mesma racionalidade, os animais e assim por diante, as flores, que nem chegam a pensar, não tem um mínimo de reflexão, tem a natureza dela, mas flor não pensa, a árvore não pensa. Se Deus cuida delas, e faz chover e dá aquilo que elas precisam, por que você vai se preocupar que Deus não vai te dar o que você precisa? E aí Jesus caminha, aí nós vamos ver Paulo, por exemplo, dizer, ainda que você olhe essa lógica de Jesus, Paulo acrescenta uma coisa em Romanos 8:32, dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se aquilo que Jesus diz para ti, esse exemplo, não serve, Paulo vem e diz, vem cá, meu amigo, o que mais falta para ti se convencer de que Deus te ama e que Deus vai cuidar de cada necessidade tua? A coisa era tão grave, o que o pecado fez com o mundo, e essa distorção dos ídolos, do poder que a gente busca e tudo mais, destruiu e nos tornou seres humanos que buscaram a liberdade, porque é isso que a gente encontra em Gênesis. É esse desejo pela autonomia, liberdade. A gente começa a viver a autonomia e o que acontece? O mundo entra num colapso. E quando o mundo entra no colapso, a gente já não consegue mais resolver os nossos problemas. E Deus olha para isso, vê a gente ansioso e angustiado, tentando resolver até os dias de hoje, e Ele vem e envia Jesus para resolver o nosso problema, que é o pecado, que é a morte que entrou no mundo. E Paulo vem e diz, olha aqui, se ele resolveu o maior de todos os problemas, você acha que todas as outras coisas que são bem ínfimas, muito mais pequenas, ele não vai resolver? Tu acha que Deus não tem a capacidade de resolver as coisas menores na tua vida? E aí nós vemos, eu esqueci de botar no slide, mas se você tem a Bíblia, e a gente já leu também, nós vemos Jesus terminando esse trecho, concluindo, dizendo o seguinte, quer parar de ser ansioso? Ele diz no versículo 33, 34, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado. O problema da ansiedade é que a gente está colocando o coração, a nossa vida, a perspectiva de vida no lugar errado. Se a gente se preocupa com coisas, a gente ainda não botou como foco da nossa vida o reino de Deus. Aquilo que é mais importante na nossa vida não é edificar o reino de Deus.
não é fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. E por isso que a gente talvez tenha medo de abrir mão de coisas. E aí eu digo coisas que podem ser pessoas. Porque eu já conheci pessoas que não, por medo de talvez ficarem longe da família, por medo de estarem longe dos amigos, por medo de talvez não ter uma estabilidade financeira, deixaram de talvez aceitar um chamado de Deus para fazer teologia, se tornar um pastor, para poder ir para a missão, porque acharam que a vida estava tão boa do jeito que estava, que tudo que tinha era tão gostoso e iam ter que passar um sacrifício. E eu já vi pais também que não deixaram filhos seguirem o chamado de Deus, porque não queriam perder aquilo que é tão bom, aquilo que é o seu ídolo. Porque o seu ídolo se tornou o filho, e não o que Deus estava revelando para o filho, de repente, do chamado de Deus para a vida dele. E isso não tem a ver só com teologia. Pode ser uma vocação profissional, na qual Deus clareia e você vai ter que ir para uma outra cidade e de repente o pai impede tudo que é maneiro o filho de fazer aquilo. Pode ser até mesmo de o filho não estudar. Não estou dizendo que os filhos não devem estudar, mas de não fazer aquela profissão que você gostaria e ganhar muito menos. E você acha de repente que o seu filho tinha que fazer tal faculdade e o filho de repente quer fazer uma faculdade que vai render pouquinho ali para ele. Você queria que o filho fizesse medicina e o seu filho de repente vai ser pastor. Ainda que pastor nem sempre ganha tão mal, ok? Mas sei lá, a profissão que ganha mais mal de repente. E você pensa, o meu filho não pode ser isso, ele tem que ganhar bem. Queridos, a ansiedade só vai acabar na sua vida quando você entender que a vida não foi concedida para a gente ter prazer físico acima de tudo, que a vida não foi concedida para a gente receber a aprovação de homens acima de tudo, que a vida não foi concedida para ser prolongada nesse mundo acima de tudo. E aqui eu quero fazer mais uma ponderação, porque a gente tem que se cuidar, sim, mas uma pandemia não pode impedir a gente de cumprir a missão. E eu citei há um tempo atrás, isso eu não botei aqui também, algumas coisas eu vou fugindo e por isso que as pregações se tornam longas, mas eu citei um tempo atrás aqui, em alguma série, de uma situação que ao longo da história, anos atrás, num período de pandemia no Império Romano, enquanto todas as pessoas começaram a fugir e até os médicos começaram a sair das cidades para se protegerem, os cristãos foram aqueles que ficaram e cuidaram daqueles que estavam doentes. Botaram a sua vida em risco para cuidar de pessoas, por amor àquelas pessoas. Não estou dizendo que a gente tem que botar deliberadamente a vida em risco, mas tem situações, N situações, que a nossa vida vai estar em risco. Tanto na pandemia, quanto por outras coisas, em prol do reino de Deus crescer. Pode ser que o nosso emprego entre em risco para que o reino de Deus seja edificado. E aí a gente vai ter que fazer uma escolha entre edificar o reino, botar como prioridade, ou botar as nossas necessidades, o nosso reino em destaque. Aí você vai ter que decidir. E eu termino então te falando duas coisas. Em primeiro lugar, uma pergunta. De novo, o que te preocupa hoje que você precisa entregar e confiar a Deus? Confiar em Deus, mas confiar a Deus também. Se você não sabe, tem uma outra coisa interessante sobre confiar em Deus e preocupação. A palavra usada no original bíblico para falar de ansiedade, preocupar-se, significa distraído. E você deve lembrar de uma historinha onde Jesus visita duas irmãs e mais um irmão delas, Marta e Maria. E quando Jesus chega lá, uma delas fica distraída, correndo de um lado para o outro, e uma senta aos pés de Jesus. E Jesus confronta ela dizendo, Marta, com que tu está distraída? Com que tu está tão preocupada, ansiosa? É isso que ele está dizendo, com que tu está tão distraído? Por que você anda inquieta? A palavra inquieta em algumas traduções é isso, é ansiedade, distraída. E eu te pergunto, o que está te distraindo de focar no reino de Deus, de edificar o reino de Deus?
E aí, em segundo lugar, eu digo para você, passe a partir de agora a priorizar o reino de Deus. Passe a dizer de hoje em diante, a minha prioridade é não me preocupar mais com aquilo que eu preciso comer e vestir, com os prazeres desse mundo, ainda que a gente vai viver e vai aproveitar, sim, mas se algumas coisas forem retiradas, como a gente canta no Castelo Forte, se eu tenho que perder famílias, bens, poder e tudo mais, esposa, filhos, esposo, que tudo se vá. Jesus conosco está e o seu reino é a nossa herança. O reino dele que está sendo instaurado, que está sendo edificado através de nós e que vai ser completo na volta de Jesus. E nós fazemos parte desse reino. Nosso reino não é essa terra, não são os reinos dessa terra, os líderes dessa terra. E ainda que nós batalhamos para edificar e cuidar do planeta, nós sabemos que é somente Jesus que vai restaurar tudo. E aí muitas vezes a gente se envolve de cabeça em tantas coisas, em tantas lutas que a gente não deveria. E quando deveria lutar pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, pela verdade do Evangelho, a gente não luta. A gente entra em brigas desnecessárias. Entre nós irmãos, com pessoas no dia a dia, mas para brigar pelo Evangelho, para brigar para que o Evangelho possa ser pregado e para defender e dizer, eu preciso ter a liberdade de pregar o Evangelho, eu quero pregar, a gente fica quieto. E eu termino de novo com o versículo 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto lhes será acrescentado. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Entrega o amanhã a Deus e descansa que amanhã Ele vai fazer o necessário, Ele está no controle. E Ele vai te capacitar. Eu quero te convidar a ficar um minuto em silêncio, como nós temos feito ultimamente. E você ter um tempo de agora, com as suas palavras, entregar o que te preocupa, o teu ídolo que tem tomado o lugar de Deus, a Ele. Com as tuas palavras, você poder dizer, Deus, eu tenho andado ansioso por isso, por aquilo. Se você ainda precisa de um minuto para refletir, para pensar sobre o que te preocupa, tem esse minuto ao mesmo tempo. O que tem te preocupado? Deus amado, Tu conheces a nossa natureza humana. Tu conheces, Deus, o quanto o pecado distorceu a confiança em Ti, porque nós paramos de confiar em Ti para confiar em nós mesmos, nas nossas capacidades. E ainda hoje, Deus, tantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, confie na sua intuição, confie na sua capacidade. E a gente, tantas vezes, Deus, acaba se deparando com a realidade de que nós não temos a capacidade, a força, o poder para resolver todos os problemas da nossa vida. Perdoe a nossa arrogância, Senhor. E é por causa da nossa arrogância, de tentar viver sozinhos, Deus, sem entregar tudo a Ti, que a gente vive tão ansioso e vive cada dia mais pessoas sendo diagnosticadas com um grau elevado de ansiedade, se refletindo em doença, Deus, física.
Deus amado, perdoe o nosso pecado da ansiedade. Tu dizes que isso é característica de quem não pertence a Ti, que não é Teu discípulo. E Deus, de hoje em diante, nós queremos nunca mais, Senhor, andar tão ansiosos. Ou, se assim, Deus, tu quiseres, nem um pouco ansiosos. Deus amado, nós precisamos de Ti. Mais uma vez, Deus, no início de ano ao qual talvez tantas coisas já nos preocupam, Deus, queremos deixar nas Tuas mãos a nossa profissão. Queremos ir para as férias, talvez, alguns que vão estar tirando férias, sem nos preocupar se isso vai afetar as nossas finanças, de não estarmos trabalhando durante um tempo. Queremos, Deus, não nos preocupar, Deus, com talvez o filho que está longe e saber que Tu guarda a vida dele, com a filha, Deus. Queremos não nos preocupar mais, Deus, com as eleições desse ano, com quem vai governar o nosso país, porque sabemos, Deus, que Tu estás no controle e nenhuma autoridade chega ao poder sem que assim Tu permitas, Deus. Sem que Tu tenhas propósitos com isso. E assim, Deus, nós queremos Te pedir, Deus, que nós não venhamos mais nos preocupar, Deus, quanto ao que comer e o que vestir, Deus. Nos torne mais humildes, Deus, como Tu eras, sem querermos ser moldados, Deus. Nos ajude a estarmos com os olhos, ouvidos abertos, coração percebendo quando estamos sendo manipulados, Deus, a desejar coisas que não precisamos. Nos ensine a termos uma vida mais simples, como Tu, Senhor Jesus, também era simples. Nos ensine a nos preocuparmos somente com aquilo que importa, que é edificar o Teu reino em todos os lugares aonde estivermos, em todo o tempo. Queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar e saber que tudo o resto, tudo o que precisamos vai ser acrescentado. Em nome de Jesus. Amém.